boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho no Lar Online. Vamos aguardar os nossos irmãos a chegarem para que a gente possa iniciar. Oi, Marileide, tudo bem? Seja bem-vinda. José. Ó, a Graça já entrou. Boa tarde. Olá, Beatriz, tudo bem? Seja bem-vinda. O tempo tá um pouquinho estranho, vamos ver como é que vai ficar a nossa internet, né? Parece que vai chover. A Graça deve estar tendo dificuldade. Pode ser. Né? Como é que vocês passaram a semana? Tudo bem? Lutando bastante, né, no nosso dia a dia. Mas graças a Deus estamos aqui para convidar Jesus para o nosso lar. A Graça não está conseguindo, ela avisou que vai sair e entrar novamente. Não esqueçamos do nosso Evangelho e da nossa, quem necessitar, nossa água. Mas deve estar com dificuldade. Graça, tudo bem? Oi, tudo bem? Realmente eu tive que sair para entrar de novo. Está chovendo muito aqui. Boa noite. Aqui também. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite, Michele. Boa noite, Cat. Boa noite a todos que estão conosco aí nesse momento de oração, de fé, de participação, para convidar Jesus a estar conosco em nossos lares. Verdade. Hoje a internet pode ser que não ajude muito, porque aqui vai começar a chover, né? Sim, é verdade. Pode ser que... Mas é pedir para as pessoas que estão conosco para qualquer coisa nos enviar recadinhos que vocês vão vendo. Ó, teve problema com... Né? A internet da Graça saiu, ou da Catarina saiu, porque aí a outra continua, né? A gente não... Se sair tudo é que fica difícil. Verdade. E quem tiver probleminha também na internet é só sair e entrar de novo. Mas a gente vai contar aqui com a... né? Dizer para a gente se a imagem está boa, se o som está bom. Eu, há poucos dias atrás, eu estava vendo uma live, eu estou acompanhando o estudo das obras de Dona Ivone Pereira, na terça-feira, às 20 horas. Em qual canal? Oi? Em qual canal? Qual plataforma? É na TV Renovando Consciências, no YouTube. Tá. E o Jorge Larrat, você só ouvia a voz dele. Então, aí avisaram a ele, com certeza no chat privado, ele colocou uma foto de um personagem desses de quadrinho, e continuou a falar, entendeu? Mas ele ficou fora, né? Algum tempo do ar. Mas pode acontecer. Verdade. Né? Esse tempo agora está muito complicado, a energia cai, aí cai a internet. Então, a gente está vivendo esse momento aí um pouco turbulento, né, nessa área aí. Mas nada que a oração não resolva. Claro, exatamente. Né? Então, vamos lá. O Ramiro fala, cheguei, meninas. Bonitinha, boa noite a todos. E a Michelle, então, vai ler uma página para a gente iniciar. Dias melhores. Carlos Abacé. Precisamos o irmão
Começou a chover aí. Bom, as tuas ideias. As tuas ideias refletem o teu grau de amadurecimento espiritual, mas não necessariamente verdade absoluta. O que os outros conhecem e sabem da vida cumprimentam o que não sabem e desconhecem. Assim sendo, não te isoles em teu ponto de vista e nem deixes de considerar a opinião alheia. Todos estamos a caminho. Cada lance da jornada empreendida nos oferece uma visão diferente da paisagem que nos cerca. Se continua, eu preciso fechar a janela do meu quarto. Peraí, gente, um minuto. É ao vivo, Então, né? Ao vivo tudo acontece. Então, o que acontece essas coisas. Vamos lá. Assim sendo, não te isoles em teu ponto de vista e nem deixes de considerar a opinião alheia. Todos estamos a caminho. E cada lance da jornada empreendida nos oferece uma visão diferente da paisagem que nos cerca. Desculpa, gente. O verdadeiro sábio é aquele que guarda consciência da relatividade dos conceitos sobre os quais é chamado de expressão. De modo imperceptível, todas as coisas estão em constante processo de mudança. Conserva, pois, a tua mente sempre receptiva a novas concepções existenciais. É natural que o progresso te expande, mas isso não deve te servir de pretexto para que a ele te oponha, defendendo a retrógrada posição que ocupas no jogo das convenções estipuladas. Nem tão depressa como se não precisasse dos outros. Não tão devagar como se não dependesse de ti. Nem tão depressa que violente convicções. Nem tão devagar que seja falta de amor ideal. Nem tão depressa que não se enraize. Nem tão devagar que não produza frutos. Nem tão depressa que seja agora. Nem tão devagar que não seja nunca. Nem tão depressa que não vejas acontecer. Não tão devagar que acontecer não faça. Nem tão depressa que não possas. Nem tão devagar que não queiras. Nem tão depressa que a doença te acometa, nem tão devagar que a apatia te domine. Nossa Senhora. Nem tão depressa e nem tão devagar, fora do ritmo que Deus imprime no aperfeiçoamento de sua própria obra. Então é aquilo, né? Que a gente nunca fique muito enraizado nas nossas ideias. Elas estão sempre em constante modificação. Mesma coisa, por exemplo, da doutrina espírita, né? Kardec foi muito claro que se houvesse alguma coisa que se pusesse ao que ele escreveu, ciência, né? Que a gente ficasse com ciência. Porque o mundo é em constante evolução, então é normal que as ideias também mudem. É isso aí. Essa é A lição. a lição da parte. Vamos então orar, fazer a hora. Bom, bons amigos espirituais, cá estamos para mais uma noite de aprendizado, agradecendo a nossa oportunidade que nós temos aqui, pedindo a espiritualidade que esteja conosco sempre e que, acima de tudo, na verdade, a espiritualidade sempre está conosco, quem se afasta de nós, né? E nós possamos cultivar pensamentos bons, positivos, que nos permitam ficar sempre próximos à espiritualidade. Meus amigos, muito obrigada por tudo e que esta seja uma noite muito aprendizada. Graças a Deus. Bom, então, continuando o nosso estudo, nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E estudamos, né, na semana passada, as causas, terminamos, as causas atuais das nossas aflições. Que a maioria das vezes, as aflições nossas, as dores, as doenças, somos nós mesmos que causamos. Aliás, até das causas anteriores, que nós vamos começar hoje. Hoje, então, é o item 6, causas anteriores às aflições. E, Catarina, ele é muito grande. Eu acho nós vamos dividir. eu acho que a gente vai ter que dar uma dividida, ou você lê ele devagarinho, a gente comenta, mas é bem grande. É o mesmo assunto, não é? Porquê das causas anteriores, por que a gente não entende determinadas provas e expiações, né? Então, os espíritos passam para Kardec algumas condições e o porquê, né, dessas situações. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, tem 5 parágrafos, eu vou ler uns 2, 2,5 hoje e semana que vem a gente termina.
tá? Então, vamos lá. Mas se amares nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Então, tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a do são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, e etc. Então, os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os impõe à mercê da comiseração pública, porque, pois, seres tão desgraçados enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecerem sofrimento? Quer que para aqui? Acho que a gente pode ir até o bem e o mal. Acho que a gente pode. E dizer, enfim, dessas crianças? Isso, que morrem em tenra idade. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam uma negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem e nem o mal? Então, iniciando aí, né, causas anteriores das aflições. Então, o Kardec faz essas questões porque o que acontece quando alguém nasce, por exemplo, com uma deformidade, uma paralisia, com alguma situação que ele não vai poder ter condições de, por exemplo, ele coloca aí, de manter a sua família, de trabalhar, ele vai ter uma limitação. Mais adiante ele coloca aqueles que também, que em tenra idade, desencarnam, né? Aqueles que na juventude desencarnam, aqueles que perdem a fortuna, né? Nascem às vezes em berço de ouro e de repente caem num fracasso, enfim. Ele começa a se preocupar, Kardec começa a se preocupar com essas situações e faz essas questões para os espíritos que o aconselhavam, os médiuns que tinham a importância de repassar para eles a resposta. E aí a gente percebe o seguinte, a grande preocupação era também saber o que Deus nessa história tem que marca certas pessoas, certas famílias, certas situações para caírem aqui ou ali, enquanto outros da mesma família têm uma vida muito próspera, têm assim, uma condição muito legal, não passam por problema nenhum. Lendo isso aqui, claro que eu fui no Livro dos Espíritos e vou deixar apenas aqui para vocês a questão muito interessante que é sobre a pluralidade das existências, o capítulo 4 do Livro dos Espíritos.
espíritos, e que fala sobre a reencarnação, as questões 166 até a questão 171, que fala sobre a justiça da reencarnação. Ao estudarmos o Evangelho, ao estudarmos a Bíblia, quando nós falamos do Evangelho, é o Novo Testamento, né? Tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Em ambos, existem muitas provas de que aquela criatura que falava, aquela criatura que se apresentava, era a reencarnação de alguém, né? O próprio Jesus dá o testemunho disso, né? Através de Nicodemos ou outros, como Elias, né? Quando ele fala, Elias já veio, está lá em Mateus. Então, quando a gente começa a perceber todas as situações que envolvem famílias, porque nós somos, né? A sociedade é uma célula, não é? Formada por várias famílias, não é? Várias famílias sofrem uma situação que é passada para a comunidade, que é passada para a sociedade, e o planeta se forma através de quê? Das famílias. Muito bem. Quando nós considerarmos que uma família que tem tudo direitinho, certinho, entrou numa situação de dor, ou nasce alguém nessa família com uma situação muito primária, nós começamos a questionar a lei de Deus. Mas por que Deus marcou aquele ser? Por que eu tenho o olho escuro, a Catarina tem o olho claro? Mas eu queria ter os olhos da Catarina. Eu queria ter o olho azul, mas eu não tenho, né? Por que alguém nasceu sem uma orelha, ou porque sem um dedo, ou porque no decorrer dos tempos perdeu a mão, um braço? Se não foi uma atitude de desrespeito à vida, à ordem natural das coisas. Se não houve nada disso, por que aconteceu aquilo naquela família? Se nós acreditamos que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é onipotente, é onisciente, que vê tudo, tem que ter um motivo. E se eu não acho motivo desta vida que eu estou aqui vivendo, eu tenho que buscar essa vida em outra, né? É impossível nós acreditarmos que após a morte tudo se acaba. Tudo, fim, acabou. Não existe mais nada. Bem, então, Deus vai criar a Catarina de uma maneira, vai criar a Michele de outra, eu de outra, e outro de outro, porque ele tem a satisfação e a alegria de marcar alguém com ferro. Não, o outro vamos botar flores. Gente, então nós não acreditamos em Deus. Porque se nós acreditamos em Deus, todo efeito, ela tem uma causa, né? Quando nós percebemos isso, se a causa, né, não é nessa reencarnação, onde foi? Se eu acredito na justiça de Deus, se eu acredito que eu fui criada simples e ignorante para evoluir, assim como você, assim como todos, por que então eu vim marcada com uma doença de difícil situação para resolver? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa onde, até por causa desse estudo mesmo, 240 milhões de crianças no mundo têm problemas de transtornos, síndromes, entendeu? 240 milhões. Há uns anos atrás, quem era epilético era marcado pela sociedade. Hoje, você nem sabe quem é epilético ou não, porque existe medicação para isso. Olha como Deus é bom. À medida em que a sociedade evolui, porque
queiramos ou não, e a gente se escandaliza muito com a causa atual das aflições, né? A gente se escandaliza, nossa, fulano matou o pai, fulano matou... Está lá, ó, Jesus já dizia, que iriam levantar irmão contra irmão, porque isso é uma forma da sociedade formar também conceitos para a evolução. Hoje, você tem vários transtornos que no passado as famílias escondiam os filhos, não deixavam a criança ir para uma escola para que ninguém visse que aquela criança tinha uma síndrome, nem falavam sobre isso. Então a criança não aprendia a escrever, não aprendia a ler, não tinha vida social. Hoje, os pais vão em busca, os pais estão atentos. Nós estamos vendo a medicina avançando e nos dando respostas para esses transtornos, inclusive pesquisando os casos de reencarnação. Verdade. Há poucos dias atrás eu vi uma criança, acho que de 4 anos, tocando piano de uma forma. Eu acho que você viu também, né? Tem também que começou a estar tocando pequenininho, tocando violão. Então, sem pauta, né? Sem conhecer nenhuma nota musical, a criança vai lá e tira uma música linda, que difícil de compor, dos grandes compositores do passado, e você fica pensando, onde está essa criança? Aí você teve um filho muito inteligente, e o meu nasceu com um problema tão grave que ele não consegue aprender a ler, ele tem um transtorno de déficit de atenção, comportamental. Por quê? Então, é preciso que nós tenhamos a consciência de que Deus não marca ninguém, mas que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele nos cria e diz assim, vai, filho, essas são as leis que você deve seguir. Como Jesus refaz e refaz por várias vezes em palavras e atos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É a lei maior. É a lei maior. E aí você sai dessa lei. E o que você espera? Porque quando eu não amo o meu próximo, eu vou procurar prejudicar esse próximo. Então, eu vou marcando o meu processo evolutivo com coisas negativas ou com coisas muito positivas. Porque Deus é tão bom que quando eu corto a mão de um ser, muitas vezes eu vou nascer sem um dedo. De tanta bondade divina. Porque para nós seria olho por olho e dente por dente. Não é? Era a lei do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Jesus vem e diz ao contrário. Não é mais olho por olho e dente por dente. É amar, é perdoar, é tolerar. Porque fora dessas leis de amor, de perseverança na bondade, você vai conquistando um espaço que você vai ser depois, vai ter que abrir esse espaço de novo para recomeçar. E ele é tão bom que ele nos dá essa oportunidade de recomeçar. E o recomeço é você nascer naquela família onde você precisa de ajustar-se com alguém ou com várias pessoas, é nascer naquela comunidade que precisa da sua presença, do seu exemplo, precisa que você aprenda também com aquela sociedade, porque vida é movimento, é troca, é aprendizado constante, né? Você me ensina algo e eu te ensino outra coisa, né? E as escolhas são nossas. Então, quando eu parto para fazer o mal, eu crio um elo de consciência com aquela situação. Quando você lê obras, como eu estou estudando, a de Dona Ivone Pereira,
você vê como esses elos vêm de encarnações em encarnações, até que aquela pessoa consegue fluir, consegue deixar para trás aquilo que lhe aprisionava pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade, né? Eu quero mais que você, eu quero ter mais que você, o meu carro é melhor, a minha casa é melhor, tem que ser melhor, porque se não for eu vou roubar, vou fazer qualquer coisa, mas eu quero que seja melhor. Nós estamos vivendo uma sociedade agora que eu me lembro, eu era professora ainda do ensino fundamental, eu tenho 15 anos apenas, para quem não sabe a minha idade. Eu tenho 15 anos, mas tem pouquinho tempo para trás, né? Trabalhava ainda nessa época. E uma pessoa colocou para a gente a influência da comunicação. Uma época em que a televisão estava começando a se abombar em todas as casas. E tinha o desenho do Pica-Pau. E essa pessoa que veio dar uma palestra para a gente, falando sobre a comunicação das crianças, dos filhos, como seria interagir nas próximas décadas com aquelas crianças que nós estávamos alfabetizando, ela veio exclusivamente para falar para professores alfabetizadores. Ela disse, olha só o que nós estamos incutindo num desenho, aí ela colocou, né? Lá, ainda era a época de você botar a fita cassete, botar aquele projetor que projetava só Deus sabe como. E aí ela colocou, olha só, esse caso. Né? Todo mundo sabe que o Pica-Pau é mau. Aí uns lá falam, não, ele se defende. Ela falou, não, mas olha os exemplos que ele está dando. Ele sempre sai o quê? Ganhando. Ganhando através de quê? De alguma tramóia que ele arruma para vencer. Aí ela postou um outro também, que eu acho que era da Penélope Charmosa, onde tinha um vigarista. Ela falou, observem bem, essa geração, quando for lá na frente, daqui a 30 anos, ela estará querendo passar as pessoas para trás. Ela estará, e ela começou, olha o comercial, e falou para mim, na época, eu achei que ela estava maluca, de comerciais ocultos, que eu nem sabia que existia isso. Então, ela diz, você está assistindo um filme, ou se de repente dá uma vontade de beber um Guaraná ou uma Coca-Cola. Aí nós falamos, às vezes dá mesmo. Ela falou, então, é introduzido tão rapidamente no filme que você não percebe. E aí, você está vendo hoje nós estamos colhendo na nossa sociedade aquilo que foi implementado pela mídia. Jovens roubando o tênis do outro porque tem marca. Então, aos poucos, foi se corrompendo alguns valores da sociedade. Aí você diz, então você está dizendo que nós regredimos? Não, nós não regredimos. Nós estamos cada vez mais atentos à medida em que nós vamos identificando esses erros comportamentais ou essas anomalias que as pessoas estão atravessando. Agora, na atualidade, vem muito o autismo, os estudos sobre os autistas, muito interessantes, e que nós precisamos nos aprofundarmos cada vez mais. À medida que surge aquilo que no passado era escondido, que ninguém sabia como lidar, você vê a sociedade se movimentando para que aquela situação seja corrigida. Então, vem Lei Maria da Penha. Não serviu de nada, porque serviu sim. O feminicídio está aparecendo. Nossa, mas estão matando muitas mulheres. No passado, isso ninguém sabia. Hoje está sendo exposto. Para quê? Para que as providências sejam tomadas. Então, Deus ajusta a situação, apesar de nós sermos tão imperfeitos, tão desarvorados, tão ambiciosos, tão ainda orgulhosos. Mesmo assim, ele vai nos dando cada vez mais posições
de controle sobre uma sociedade que agora está em tremenda transformação, né? Nós estamos na verdadeira época do choro e do ranger de dentes. Está chegando o momento em que nós vamos despertar para uma nova era. E é muito importante falar, Catarina, sobre a quantidade de psiquiatras, de terapeutas que nós estamos à nossa volta, seja holísticos ou seja de outra função que exerce, outra execução daquele tipo de tratamento. Olha como isso está ajudando a humanidade, né? Seja através da TV, a gente vê várias pessoas se posicionando, dando bons conselhos. Mesmo que você não tenha o dinheiro para pagar um terapeuta, a gente está tendo essa atenção. Oi? Deixa eu colocar aqui o que a Aline nos trouxe. É muito importante a função dos pais como exemplo e educadores. Fui criada assistindo muito TV e até gosto muito. Graças aos meus pais e à minha irmã, não fomos corrompidas. Educar com amor. Isso aí. Quer dizer, ela assistiu, né? E a Ana Carolina, minha filha, conta o seguinte, que eu ia trabalhar e a minha mãe ficava com ela. Então, quando eu saía, eu sempre te dizia assim, gente, não põe no desenho do Pica-Pau, que aquilo me marcou tanto. Não põe no desenho do Pica-Pau. E ia embora. Aí, vovó, que ficava com ela, você sabe que vovó nasceu para estragar, né? O filho, né? Da filha. Então, ela falava assim, vovó, pequenininha, isso ela conta até hoje, eu quero assistir o Pica-Pau. Aí a mamãe falava assim, deixa ele ir embora. Se está passando na televisão, não tem problema nenhum. Pode assistir, porque senão não passava na televisão, botava no Pica-Pau e ó, ia dormir. Então, hoje ela conta e mas a sociedade, Deus nunca nos deixa ao acaso. Toma, vai, faz o que vocês querem. Sim, você tem liberdade, mas você também tem a obrigação de aprender. A gente está aprendendo por amor ou pela dor. Então, por amor, você aprende com mais mansidão. Como a Aline colocou aí, que os pais dela educaram com amor. Foi isso, né? Que ela fez. A educação com amor. Então, ela não teve como se corromper. Porque, apesar de uma televisão informar, ela tinha alguém para dizer, ó, não é bem assim, né? Não faça isso, qualquer coisa desse tipo. A importância, né, Graça, da atenção que os pais dão para os filhos, prestar, né, perceber quando há alguma má educação e corrigi-lo. Sim, e através da conscientização de que hoje nós semeamos para colher mais tarde da presente existência ou numa próxima. Quando eu não consigo me ajustar com a Catarina nessa existência, eu vou ter que me ajustar com ela em qualquer outra. Lá na frente, não é? Às vezes a gente deixa uma mala para trás, você vai ter que voltar à estação e pegar de novo. Opa, esqueci essa mala, mas ela tem coisas importantes aqui dentro. Eu vou ter que abri-la. A terapia, o psicólogo, o psiquiatra, o neurologista, abre essas malas que a gente tem fechadinha e começa a tratar aquilo que dentro dessa mala nos incomoda, né? Eu sou muito a favor. O espiritismo, ele é aberto à ciência. A Michelle acabou de falar isso aí. Nós somos abertos a estudarmos e aprimorarmos. A Federação Espírita Brasileira está soltando uma nota sobre a linguagem utilizada na época de Kardec, era essa que foi feita a tradução. E estão saindo aí os evangelhões, né, da Bíblia, né, esses grandes, já com notas explicativas do que significava aquilo naquela época.
e o que significa hoje. A gente está vendo alguns programas na televisão que eles dizem que o linguajar, a linguagem usada naqueles programas era da época, não mais usadas agora, não é? Então, é preciso que a gente entenda que a comunidade evolui, a sociedade evolui, querendo ou não querendo. As escolhas são nossas. É você, Catarina, é a Michele. Você não pode escolher pela Michele. Você vai até um certo ponto. Aí é que entra o que a Aline falou, a educação com amor. Ó, isso não pode, você não pode fazer isso aí vai te prejudicar. Chega um momento da vida que você não tem mais como escolher por ela. Você já educou. Agora, se ela quiser fazer alguma coisa destoante da lei de Deus, você fez a sua parte. Você ensinou. Você semeou naquele solo que veio para você, né? Porque olha a confiança de Deus em nós, de termos a capacidade de criarmos aquele ser criado por Ele, né? E darmos àquela criança que veio, aquele espírito que veio, uma educação que possa melhorar e evoluir, trazer para ele condições de vida melhor, né? E não é essa corrida desenfreada para dar coisas, dar material, não é tão importante quanto você fazer as coisas no caminho do bem. Você pode muito bem dar o necessário para a criança, não tudo que ela pede, né? As minhas crianças já falavam, mãe, quando falavam mãe, que estava parada em frente a um brinquedo, ou um sapato, qualquer coisa que eu não podia dar, eu só fazia um olhar assim, vamos embora? Eles já sabiam que não ia ganhar, né? Agora, depois que crescem, cada um faz o que quer, não é? Eu não tenho mais nenhuma responsabilidade. Eu eduquei. E nada como educar numa religião. A religião, gente, ajuda muito. A oração arromba portas do céu. Maria nos ouve. Jesus está junto de nós. Então, temos situações difíceis, temos a sociedade um pouco desequilibrada. Catarina, temos. Sou obrigada a dizer para você que temos. Mas estamos fazendo a faxina no planeta. Estamos ajudando a limpar. Estamos fazendo parte dessa geração tão importante, que é a da transformação da Terra. Então, aquilo que vivia escondido pelas castas, fulano era rico, o filho tinha um transtorno que até matava o outro, se deixasse, para depois, então, a pessoa ela sim ligando. Então, para depois, então, a pessoa entender que aquilo era natural, que ele precisava lidar com aquele filho com um problema, mas não escondê-lo da sociedade. Não escondê-lo da sociedade. Torná-lo uma pessoa sociável. Então, a gente vê, na creche a gente vê crianças com algumas síndromes, que coisa mais gostosa de você ver como eles estão sendo tratados, como eles estão evoluindo, as técnicas modernas. Então, tudo isso é bênção de Deus, é bênção divina. Acho que nós vamos ter que encerrar por aqui, para que a gente... Eu falo demais, vocês me desculpem. Catarina, nós queremos, antes de terminar, pedir pela dona Sebastiana, que desencarnou hoje. Dona Sebastiana foi assistida da casa e ela desencarnou hoje. Estamos também sabendo de uma notícia que nós não temos certeza ainda, que o Assir Faria teve um mal súbito, mas nós não sabemos a consequência dessa situação. Parece que ele teve um infarto, mas não sabemos se está no hospital, então vamos orar, né?
por todas essas pessoas. Né? Eu tenho uma amiga também que pediu muito pela filha. Se ela estiver aí, ela sabe exatamente. E uma coisa que nós estamos também aconselhando, quando vocês estiverem com muitas dificuldades e que precisarem da oração e que não querem colocar o nome, porque é público, ninguém precisa ficar sabendo das mazelas de ninguém, faz um caderninho, e bota assim do lado e põe o nome da pessoa. É claro que pensamento é vida, mas se você quiser fazer todo domingo, 4 domingos eu vou orar por esta amiga, por esta inimiga minha. Olha que importância. E vou pedir a Maria, vou pedir a Jesus que ela consiga penetrar a mente, o coração, e fazer uma barreira para que nós possamos nos enxergarmos como pessoas dignas de respeito um pelo outro. Você não precisa levar o inimigo para dentro da sua casa, mas você pode cortar aquela negatividade, aqueles fluidos difíceis de serem trabalhados através da oração. Então, pega um caderninho, põe um nome, se tiver um endereço, tal, pede a Jesus que envie os seus mensageiros para fazer uma visitinha àquela pessoa, levando o seu carinho, levando a sua necessidade de pedir compreensão, de tolerância para com você e, ao mesmo tempo, você para com as pessoas. Pedir força, coragem a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, aos anjos guardiões que nós temos, que nos ajude a vencer as nossas interioridades, para que nós possamos também sermos perdoados. Não é? É isso aí, Catarina. Vai ficar com você agora, o final. Então, vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga pela grandiosa oportunidade de estarmos aqui e pedindo para que os médicos e enfermeiros da espiritualidade maior purifiquem as nossas águas, botando nelas os medicamentos, os sais minerais, as vitaminas tão necessárias para o nosso corpo. Também pedindo que essa espiritualidade querida aplique um passe em todos nós aqui presentes, aqueles que estão nos cômodos ao nosso lado, para que percebam as bênçãos dessa espiritualidade amiga, para que venha restaurar o equilíbrio do nosso corpo e do nosso espírito. Pedindo também que faça uma varredura em cada cantinho do nosso lar, retirando cada pensamento, cada miasma negativo e possíveis irmãozinhos que estão nos prejudicando e a eles também, para que sejam levados a locais onde serão atendidos. Pedindo também que Deus abençoe a todos que estão inscritos em cadernos de oração, cujo nome também estão passando pela nossa mente, que a Mãe Maria abençoe e derrame suas bênçãos em todos esses irmãos. Abençoe, Jesus, a nossa humanidade, aos nossos governantes. E estejam conosco, Senhor, nos dando coragem, fé e esperança para continuarmos trabalhando no semear. Que assim seja. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos os irmãos, a Lili, todos que estiveram presentes conosco. Muito obrigada a todos. Eu vou atender uma ligação que caía aqui toda hora, de alguém que está precisando de uma resposta. Muita paz a todos, boa semana para todos nós, com muita fé, com muita esperança e muita vontade de sermos melhores do que não fomos até então. Paz e bênção. Tchau.